A gente conversa agora com o chefe de investimentos da Now Capital, Maurício Valadares, que já aparece comigo em tela. Maurício, seja muito bem-vindo, bom dia. Não sei se Maurício me escuta, a gente vai tentar refazer a comunicação com o Maurício. Maurício, você me escuta? Escuto sim, sim. Então, perfeito, Maurício, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer ter você aqui. Bom dia, obrigado, Vitor. Prazer é nosso. Maurício, eu queria começar perguntando exatamente sobre o cenário interno, doméstico. A gente tem uma taxa de juros bastante elevada, o que teoricamente tornaria menos atrativos ativos listados em bolsa, ativos com uma volatilidade ou um risco maior, e esse cenário de uma projeção mais negativa do ponto de vista de lucro, evidentemente, para as empresas que têm um peso muito significativo, como eu disse, Vale, Petrobras, tanto falando sobre minério de ferro quanto do petróleo. Eu queria entender quais são as perspectivas para o nosso índice Bovespa, dada exatamente essa concentração do peso do nosso índice em papéis tão sensíveis, tanto ao cenário político quanto, evidentemente, também ao cenário geopolítico. Olha, Vitor, vamos lá. De fato, a gente está falando de dois fatores bastante importantes, né? Primeiro, o patamar de taxa de juros no país, que é um patamar de taxa de juros restritivo, né? Altas taxas nominais, altas taxas reais, o que isso por si só já impede, na nossa visão, uma valorização significativa do Ibovespa. Quando a gente coloca, né, um segundo fator, que é a composição, né, um peso significativo de petróleo e minério de ferro, por exemplo, commodities como um todo, a gente também não é a casa mais otimista, tá, com esse índice no momento. Porque, vamos lá, os principais bancos centrais do mundo hoje, eles já subiram juros, né, como é o caso de Europa e Japão, ou estão com um viés de possibilidade de alta, como é o caso dos Estados Unidos, que é o principal banco central do mundo. Então, a nossa visão não é a mais construtiva com o Ibovespa, olhando, né, o horizonte até o final do ano, exatamente por esses dois fatores. Maurício, pensando exatamente nessa tendência dos bancos centrais mundo afora de elevar juros, eu queria entender exatamente que tipo de ativos, né, eles devem ser mais penalizados, não só pensando no nosso índice, mas pensando exatamente nessa dinâmica que vem mostrando uma certa alteração ao longo dos últimos meses, principalmente dos últimos anos como um todo, né? Você tinha uma tendência muito significativa da realização, por exemplo, de carry trade, né, com juros baixíssimos, você citou a zona do euro, evidentemente também o Japão. Eu queria entender exatamente qual é a tendência para os mercados de capitais mundo afora com essa perspectiva de juros mais elevados globalmente. Olha, também vou quebrar aqui em dois blocos, Vitor. Vamos pensar primeiro em ações globais, né? Hoje a gente vai separar essas ações globais em dois blocos, tá? O primeiro atrelado à tecnologia. Hoje, atualmente, esse setor está com um pouco mais de vida própria, né? Está acontecendo uma pequena revolução nesse setor. Então, pelo menos momentaneamente, a gente entende que o fator juros não vai ser o principal driver desse setor. Olhando em empresas mais cíclicas, principalmente em mercados emergentes, aí sim, né, a gente entende que o fator juros ele vai ter um peso significativo sobre a performance desses ativos, né, até o final do ano, né, no curto prazo, no médio prazo. Dito isso, a gente entende que ativos que têm uma sensibilidade maior, tá, ao nível de atividade global, né, por exemplo, países que têm a economia um pouco mais aberta, né, vão ter, né, um pouco mais de dificuldade para performar. No nosso país especificamente, a gente vê com bons olhos a renda fixa, tá? Tanto em termos pré-fixados quanto em termos de juro real, né, atrelados à inflação. A gente vê bons pontos de entrada aqui nessas alocações, mas a gente entende também que nesse ambiente, né, com a nossa incerteza fiscal que se perpetua aí há alguns anos, atrelada a um ambiente externo que vai ter, né, os principais bancos centrais encarando inflação acima da meta, né, fora da sua meta, a gente entende que o ambiente ele é de uma disciplina de alocação, né? Você vai ter que ser mais seletivo, né? Na nossa visão, a gente entende que a cesta, né, de ativos de risco mundo afora, né, o Brasil não fica imune a isso, ele vai ficar com uma janela de performance mais limitada. Engraçado, né, Maurício? Porque se a gente tivesse tendo essa mesma conversa
2, 3 meses atrás, as leituras elas eram muito distintas, principalmente no começo da guerra, quando houve um movimento, inclusive, bastante sui generis ou peculiar, muito diferente, divergente daquele que a gente acompanhou em momentos de maior tensionamento geopolítico em outras ocasiões da história, né? Quando houve uma fuga de capital bastante ostensiva para os Estados Unidos, não foi isso que aconteceu no início da guerra. A gente viu esse capital procurando países emergentes em um nível de volatilidade mais significativo, buscando também ouro, etc. Outros papéis considerados, né, papéis não, ativos, considerados reserva de capital, de segurança. Eu queria entender exatamente o que mudou nesse intervalo tão curto. Você cita o setor de tecnologia nos Estados Unidos, a gente tem visto bastante capital fluindo para esse setor, uma euforia com a inteligência artificial, mas eu queria entender o que provocou uma mudança tão brusca, uma guinada tão brusca num período tão curto. Eu também colocaria, Vitor, dois fatores aqui. O principal, principalmente olhando aqui os últimos 1, 2 meses, é de fato, né, a questão da inteligência artificial. Vamos lá, suas derivadas, né? Setores de tecnologia atrelados à inteligência artificial, como de chips e por aí afora, né? Então a gente vê, por exemplo, né, os mercados de Taiwan, do Japão, da Coreia chamando muita atenção. Então, o que aconteceu? Essas empresas estão tendo revisões significativas de lucros, né, ano após ano. O investidor global, ele olha essas revisões, né, e, obviamente, ele tenta não ficar de fora desse possível movimento, né? Na nossa visão até aqui, com toda a humildade, a gente entende que o dinheiro, entre aspas, mais fácil até já foi nesse setor, né? Acho que agora vai ser um pouco mais difícil capturar movimentos na mesma magnitude que se viu aqui nos últimos anos. Mas, dito isso, o Brasil, ao contrário de Taiwan, Coreia, por exemplo, né, ele não tem um setor de tecnologia como destaque. Então, colocando esse fator, o investidor global quer capturar esses ganhos, ele olha com um pouco menos de prioridade para o mercado brasileiro. E quando foi iniciada a guerra, né, o que foi a grande variável que chamou a atenção do mercado? A alta significativa do petróleo. Aí sim, o Brasil é um grande destaque, né? O Brasil é net exportador, né? A gente aqui consegue colocar algum tipo de amortecedor para que nossa economia sinta menos um choque como esse. Então, num primeiro momento na guerra, aí sim o Brasil era visto como um possível campeão, vamos assim dizer. Como a guerra acabou, né, e o petróleo voltou, inclusive a patamares abaixo do que se tinha antes do início da eclosão do conflito, o Brasil, né, deixou de ter essa vantagem competitiva que tinha no auge da guerra. Então, eu colocaria esses dois fatores para explicar a mudança de percepção do investidor global com relação aqui ao nosso país. Maurício, eu comentei anteriormente, né, sobre essa concentração da Bolsa brasileira, muito dependente, inclusive, do comportamento das commodities. A gente teve agora esse ano o IPO da Compass, né, quebrando um deserto de empresas que tinham pelo menos tentaram essa incursão visando abrir o capital, né? A última tinha sido em 2021. Eu queria entender o que falta para o Brasil ter uma consolidação mais significativa do seu mercado de capitais. Fala-se muito dessa maturidade regulatória, fala-se muito exatamente desse bom ambiente para que do mercado acionário como um todo, do mercado de capitais brasileiro, dessa maturidade do mercado de capitais brasileiro. Evidentemente, temos juros muito elevados, mas eu queria entender se são só os juros que seriam esse entrave ou ambiente político, etc., para que mais empresas fizessem essa incursão buscando, por exemplo, a abertura de capital? Tá, vamos lá. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, o fator dos juros ele é um limitador, tá? Mas não colocaria ele sozinho. Então, institucional, o tamanho do mercado de capital brasileiro, colocando, por exemplo, aqui em comparação com a América Latina, ele não é um mercado de capital pequeno. Acho que a gente tem crescido de forma até significativa aqui nos últimos anos, sofisticado, né? Mas o que eu acho que é uma visão, de novo, além dos juros, tá? Os juros é um fator importante. Se a gente tivesse juros nominais e reais mais baixos, acho que o número de IPOs, né, por exemplo, naturalmente seriam maiores. Mas institucionalmente, né, o nosso país tem alguns pontos-chave para se resolver também, né? Então, escândalos como o recente Banco Master, né? Por exemplo, notícia ontem, né, do PCC, que fez preço no nosso mercado, na nossa visão. Isso tudo vai tirando um pouco do ímpeto, né, institucional de grandes players, né, de players, né,
institucionais globais entrarem com um pouco mais de força aqui no nosso mercado. Então, eu diria, resumindo aqui a sua resposta, eu colocaria dois principais fatores que hoje são os grandes empecilhos para que a gente tenha um pouco mais de profundidade nesse mercado de capital local. Primeiro, um juro estrutural muito alto, né? Então, a gente é até chato, né, ficar repetindo esse tema sempre, né? Mas a gente vai ter que passar por reformas um pouco mais estruturais, né, para reduzir esse juro de longo prazo nosso. E aí, obviamente, né, os ativos de risco, né, as empresas terem um pouco mais de margem de manobra para crescer, para chamar a atenção de investidores. E um segundo ponto é, institucionalmente, nosso país ficar um pouco mais blindado, né, mais evoluído, né? Escândalos como o que aconteceu, né, o que está em andamento como o Banco Master, a gente tem que conseguir, de algum modo, conseguir virar a página sobre isso, né, e ter um pouco mais de estabilidade jurídica, né, e até do ponto de vista de segurança mesmo para as empresas e o grande investidor estrangeiro vir com um pouco mais de tranquilidade aqui para o nosso país. Pensando nessa tranquilidade, Maurício, ou a falta dela, a gente tem conversado muito pouco sobre impactos da corrida eleitoral nos principais ativos, sejam eles listados em bolsa, sejam eles exatamente desse mercado de renda variável, também mercado de câmbio, etc. Mas a gente tem falado muito pouco sobre eleições contaminando o preço de papéis ou de ativos. Queria entender, o mercado já precificou esses riscos, o mercado já conhece Lula e Flávio Bolsonaro, o mercado está ainda esperando algum tipo de consolidação da corrida eleitoral. Eu queria entender um pouquinho exatamente o que está causando essa precificação ou ausência de precificação causada pela eleição. Legal. Então, Vitor, eu acho que não dá para falar que a eleição fez preço zero. A gente teve uma evidência recente de que a quantidade de preço que ela está fazendo não é zero, né? Que quando, né, o Flávio Bolsonaro foi citado, né, nos áudios ali com seu possível envolvimento com o Daniel Vorcaro, né, o câmbio, por exemplo, né, reagiu. Então, alguma precificação teve com relação ao risco eleitoral. Mas por que, concordando com você, a gente também entende que esse movimento está tímido ou muito marginal? Na nossa visão, o mercado já precifica como cenário base a continuidade do governo atual. Dito isso, vamos lá, o governo atual, a probabilidade dele fazer, né, na nossa visão, de novo, tomara que inclusive a gente esteja enganado, a probabilidade dele fazer reformas estruturais ou endereçar o fiscal de forma, de fato, mais sustentável, definitiva, ao longo dos próximos 4 anos, é baixa. Então, acho que isso explica o porquê que a gente tem essa NTN-B, por exemplo, longa, operando, né, próxima aí de IPCA mais 8. Tá? Na nossa visão, o mercado precifica, já como cenário base, a continuidade do governo atual e, né, a probabilidade baixa de que haja reformas estruturais relevantes nos próximos 4 anos, na continuidade do governo atual. Então, acho que isso explica um pouco. E vamos lá, acho que um segundo fator é o seguinte: vamos supor que o governo atual não vença as eleições, tá? E o segundo colocado nas pesquisas vença. Não parece que daí também vem algo transformacional. Então, acho que por isso que o mercado ele opera com o tema de eleição num segundo pano de fundo, entende? Pode ser que na proximidade dessa eleição, até com o final da guerra, né? Se o Fed, por exemplo, chama menos atenção ao longo das suas próximas reuniões, pode ser que esse tema ganhe relevância. Mas, na nossa visão, ele fica numa segunda derivada por esses motivos citados. Conversei com o chefe de investimentos da Now Capital, Maurício Valadares. Maurício, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Money. Obrigado a vocês. Um abraço. Abração.